Bem, gente, como nós havíamos anunciado, estamos aqui recebendo no nosso podcast Gestão Municipal o vereador Rodrigo Guedes, esse cara atuante aí no Poder Legislativo. Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast e a gente pôde perceber aqui pela sua, vamos dizer assim, ficha corrida, pelo seu currículo. Você é um manauara, você é bacharel em Direito, né? Especialista em Direito ao Consumidor, foi diretor do DCE da UFAM, foi subsecretário do Juventude, Esportes e Lazer, foi eleito vereador com quase 5 mil votos, foi coordenador do PROCON e ouvidor-geral do município, e de tantos outros aí. Então, tem um currículo invejável. Rodrigo, o nosso objetivo nesse podcast é conversar com as autoridades, principalmente o Poder Legislativo, que é quem tem a função de acompanhar os atos do Poder Executivo. Muito embora a gente tenha um objetivo de ajudar na gestão municipal, porque a população, infelizmente, ela não se infiltra, ela não participa das ações do Poder Executivo, porque ela nem imagina que a ação do Poder Executivo reflete direto na vida dela. Isso. A empregabilidade dos recursos de forma não satisfatória, de forma a não devolver para a sociedade em bens e serviços como saúde, educação, moradia, lazer, enfim, tudo. Se ele não aplicar esse recurso direito, isso gera um problema para a sociedade. E você, como vereador, que a gente tem acompanhado, atuante, tem batalhado e tal, a gente queria conversar com você um pouquinho sobre a tua vida como parlamentar, a sua atuação como parlamentar. Você já passou por vários locais, já tem uma noção disso, mas você hoje está numa cadeira em que você é um cuidador da legislação, um cuidador da aplicabilidade da lei. Como é que você, quando foi eleito com quase 5 mil votos, como é que você encarou essa nova empreitada, vamos dizer assim, esse novo rumo da sua vida, né? Porque eu costumo dizer que a política ela é importante na vida da gente, muito importante. A palavra política não está atribuída a um político, ela está atribuída a um meio de vida, né? Qual a política de desenvolvimento, qual a política de vida, política, enfim, tudo isso. Então a ideia é exatamente essa. Quando você foi eleito, que você tomou posse, qual eram e quais são as suas expectativas? Olha só, Dilson, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela honra. Eu que sou muito amigo da sua família, sua filha, seus netos, inclusive. Eu tenho muita alegria, um netinho seu, obrigado, que é o filho da Diana, minha amiga, né? Uma vez ela estava numa tarefinha dele, eu lembro isso muito bem, que estava escrito na tarefinha dele, né, do caderno dele, do livro dele, qual um político que você admira no seu estado? Ele escreveu Rodrigo Guedes. Exato, exatamente. Então, para mim, isso vindo de uma criança, né, que tem aquela pureza, né, da criança, não tem um interesse nenhum, é uma honra muito grande. Então, eu estou no segundo mandato de vereador. O primeiro eu fui eleito 4.885 votos, 2020, e agora 12.298 votos. Mais que dobrou, né? Mais que dobrei, quase tripliquei, né? E eu já, desde o início, já fui com um objetivo muito determinado de ser independente, ser um vereador que só responde ao povo, um fiscal realmente do povo, das políticas públicas, da legislação, do orçamento público, dos bens e serviços públicos e da ética, acima de tudo. Da ética pública, a ética na Câmara, a ética na Prefeitura de Manaus, porque a gente tem uma função que muitas vezes muita gente não sabe, não conhece, que o vereador ele é o fiscal do município, né? Exato. E isso tem uma confusão muito grande ainda da população, de quem é responsável pelo quê. Não é que ele não possa falar sobre o Estado ou a União, mas ele tem uma responsabilidade pelo município. Eu fui eleito para fiscalizar o município, as políticas públicas, bem públicos e ações governamentais da prefeitura, no caso aqui, Prefeitura de Manaus. E eu falo isso, Dilson, porque
Muita gente me procura, Rodrigo, o hospital 28 de agosto está sem medicamento, está sem estrutura, as pessoas estão no corredor. E sim, eu posso falar sobre isso, eu denuncio isso também, e esse caos, né? Mas isso mostra também, Dilson, ao mesmo tempo que as pessoas não têm a informação, muitas vezes, de que isso é uma responsabilidade e quem deve ser cobrado originalmente são os deputados estaduais. Eles têm o poder-dever, que não é só poder, é um poder-dever, né? Como a própria doutrina do direito fala, de fiscalizar os equipamentos públicos estaduais. Então, ainda tem muito essa confusão do que é o deputado, o que é o papel do vereador, o que é o papel do deputado federal, do senador. E cabe a mim e aos demais políticos, à sociedade, cada vez mais procurar esclarecer. Porque ao tempo que os deputados passarem, por exemplo, a ser cobrados nas demandas que dizem respeito ao Estado, eles são compelidos a dar uma resposta à população. Agora, se ninguém sabe que um equipamento público, ninguém não, uma quantidade muito pequena da população sabe que um hospital é de responsabilidade do deputado fiscalizar, ele fica numa zona de conforto que ninguém cobra ele. Exato. Então ele fica numa tranquilidade, né? Ontem eu vi um deputado estadual falando de bebê reborn e tudo mais, sabe? Não sei se você viu isso, chegou a ver? Vi. E assim, sabe, enquanto que as demandas verdadeiras da população não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, uma relação sempre cordial, amistosa, mas enquanto que os problemas reais da população não são falados, não são cobrados. Então, eu tenho cumprido a minha função de fiscalizar a prefeitura, a Câmara, o município, os equipamentos públicos municipais, sem, lógico, deixar de falar de outros problemas além município, né? Além Manaus, digamos assim, mas focando, sim, no que é a minha competência legal e moral, acima de tudo, né? Acho que se cada um for cobrado dentro da sua competência e der uma resposta para a população, talvez a gente melhore alguma coisa. Ok. Rodrigo, outra coisa também que a gente observa quando se trata de gestão municipal inteligente, nós temos 3 leis que estão lá no artigo 165 da Constituição Federal, que ela norteia praticamente toda a ação do governo, quer seja municipal, estadual ou federal. Que nós temos as 3 leis, PPA, LDO e LOA, isso. Que falando por sigla, talvez a população nem conheça, mas essas leis estão intrinsecamente ligadas a todas as ações, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo e também do Judiciário, isso. Que é quem tem a competência de fazer o cumprimento das leis, fazer cumprir as leis. A minha pergunta é o seguinte, geralmente, Rodrigo, eu estou falando isso de interior do Estado, eu já viajei muito pelo Estado e tal, geralmente não há um comprometimento tanto das autoridades competentes quanto da população em fazer um PPA, que é o Plano Plurianual de Ações para 4 anos, de forma coerente, de forma real, não é um elefante branco, um negócio tal. E a Câmara também é tipo aquilo lá, eu faço de conta que eu mando e vocês fazem de conta que recebem. Essa apuração, hoje, como é que funciona na Câmara? A Câmara tem uma comissão, já foi encaminhado o PPA, vocês já estão discutindo isso, estão fazendo as audiências públicas, porque eu acho que esse é o papel do Legislativo, do vereador em relação ao município, porque aí na execução, no ano que vem, quando começar a executar, ele tem como olhar, vem cá, isso aqui foi planejado, isso aqui não está sendo feito, foi alocado orçamento para isso, foi destinado algumas ações, algumas metas para isso. Como é que você, como vereador, você vê isso e você acha que o Poder Executivo ele cumpre isso de forma satisfatória ou não? Como é que isso pode ser feito para a gente poder, então, fiscalizar esse plano? Olha só, nós temos aí essas 3 legislações que elas são as bases do orçamento, né, do ente federativo. No caso, o município de Manaus. É o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Exato. Hoje, por acaso, né, ou não por acaso, foi deliberado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A deliberação ainda não é a votação, é o primeiro passo só para a Câmara realmente dar ciência para a sociedade que isso ela existe. Vai para as comissões, né? Agora vai para as comissões. Exato. A primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aí depois Finanças,
Aí vai passando por comissões até chegar no plenário, né, para votação no plenário. Cada parecer de comissão é votado no plenário até a votação final. Só que nós temos aí um problema, e principalmente no interior do estado, que muitos vereadores, acima de tudo, primeiro que o Brasil tem muito vereador, não deveria ter tanto, tem mais de 77 mil vereadores no Brasil inteiro, então já é demais, né? Aí Câmara de interior pequeno com 15 vereadores, sabe? Deveria ter 7 ou 5, Exato. né? Enfim, 15 vereadores, uma máquina pública enorme para a população sustentar. A Câmara daqui são quantos? 41. 41. Acho muito também. Deveria ter aqui uns 20, 22. 22 não, que tem que ser ímpar, né? 20, 23, 21. Já estaria de bom tamanho. Mas, enfim, essa falta de discussão, inclusive acima de tudo técnica, dessas legislações, até essas que são mais técnicas do que algumas outras, ela reflete muito da falta de qualidade de representação parlamentar. Tem muito parlamentar, e aqui eu não estou, obviamente, julgando ninguém, mas é eleito muito com a pauta de assistencialismo. Ainda é uma realidade muito grande da nossa sociedade, e aqui em Manaus, no Amazonas, sobretudo, de que o vereador, o deputado, é aquele que dá o jogo de colete do time de futebol, faz ali a brincadeira do Dia das Crianças, que eu não estou dizendo que isso é proibido, não. Mas muitas vezes o critério do voto da população é esse. Alguém que deu ali um dinheirinho na véspera da eleição, que conseguiu uma cadeira de roda, uma cirurgia. Então isso reflete muito na qualidade parlamentar. Porque essas pessoas basicamente chegam lá e eles não conseguem nem interpretar o que é uma LDO. Não conseguem nem entender, né? E muitos que são da famosa base aliada nem querem saber de ver o projeto, de saber. Do jeito que chega lá, vindo do prefeito, eles têm que aprovar. Eles não querem discutir, nem aperfeiçoar o projeto, sendo da base. Não, porque o prefeito realmente quer que vá daquele jeito, quer que seja aprovado daquele jeito, e eles não ousam peitar, né? Discutir ou questionar um desejo ali do prefeito. Então acontece que quando chegam esses projetos lá na prática, eu até apresento sempre emendas, mas a base sempre derruba. Emendas para aperfeiçoar o projeto, para procurar alocar recursos onde tem demandas mais prioritárias da população, né? E aí a base, lógico, tem uma ordem de votar ali em bloco, né? Em manada, digamos assim. Aí eles derrubam para não tirar ali a vontade do prefeito, que é quando ele manda o projeto de lei. Quem manda esses projetos de lei, para quem não sabe, é o prefeito. Sim. A gente tem que votar e a gente pode alterar apresentando emendas, né? E ainda depende da sanção dele, né? Depende da sanção. Ele pode vetar um artigo que ele considera que, enfim, alterado, não atendeu a demanda dele. E hoje a base do prefeito na Câmara, ele tem a maioria? Ele tem a ampla maioria, são 35, 34 vereadores. Então a gente dificilmente consegue fazer ali realmente alterações legislativas que sejam substanciais, né? Eles votam em bloco, eles nem olham o projeto. Eu digo com tranquilidade, sem nenhuma intenção, nenhum intuito de ofender ninguém, que de 41 vereadores não tem 4 ou 5 que olham os projetos. Até só as equipes. Né? Não estou falando só do vereador, não, da equipe também. A maioria, do jeito que vem lá, eles votam porque é sim ou não, de acordo com o que a prefeitura quer, a prefeitura manda, o líder do prefeito manda. Então a gente tem assim uma subrepresentação em termos de qualidade parlamentar, né? A gente precisa de pessoas, ainda que não necessariamente da área jurídica, mas mais dispostas a discutir ações, políticas públicas. Mas o que acontece na maioria das vezes é que quem é da base ali tem muita força política, tem acesso às secretarias. Aí eles querem viver daquele toma lá da cá, né? Olha, me ajuda aqui, fica calado aí nas denúncias que eu libero aqui as coisas da máquina. Aí o cara vai resolvendo o quê? Cadeira de roda, vai resolvendo fralda, vai resolvendo identidade, vai resolvendo cadeira de banho, um asfalto ali num canto. E ele só vive dessa relação ali de toma lá da cá. Então é um problema sério que nós temos aí na democracia. Quem poderia realmente mudar isso? A população. População.
Mas a gente sabe também, ao mesmo tempo, que muitas vezes o critério do voto é não, porque o fulano me ajudou, conseguiu uma coisa ali para mim. Não é se aquele político que é honesto ou se ele tem qualidade para representar a população. Rodrigo, eu acompanhei essa semana, inclusive, não sei se aconteceu essa semana, mas eu vi nas redes sociais essa semana, me parece que você teve um embatezinho com um senador, não foi? Foi você? O Eduardo Braga? Eduardo Braga, sobre o combustível. Foi. Né? Eu achei importante, sabe? Muito embora ele é muito eloquente, ele tal, ele mas ficou com raiva da minha dele, inclusive. Sobre o combustível. Realmente eu acho que esse é o papel do vereador. Vem cá, isso aqui afeta desde do mais alto até o mais humilde. Porque tudo hoje está ligado ao combustível. Até quem não tem carro, quem não tem, lógico, né? É afetado. O gás, porque aumenta o preço o produto para chegar aqui, enfim. Lá da taberna, o preço da taberninha Eu acho interessante isso. Então, assim, eu também acho que ao invés da gente justificar, a gente tem que buscar meios para poder baixar. Isso. Esse é meu ponto de vista como cidadão. Concordo. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Desses projetos todos que você já apresentou, que eu acho que são muitos, sim. Em termos assim de percentuais, quantos deles você conseguiu aprovar e qual deles efetivamente está fazendo efeito? Tá, eu já apresentei mais de 100 projetos, tá? Projetos de lei. Indicações, enfim. Projetos de lei mesmo, esses que eu apresentei. Eu procuro fazer projetos de lei úteis para a população, tá? Eu não apresento projetos de lei para gerar números, para dizer, eu apresentei X projetos de lei. Não. Eles são realmente projetos de lei que eu busco ter uma utilidade prática no dia a dia para a população. Resumidamente, eu nunca apresentei projeto de lei de criação de dia, de data comemorativa ou alusiva, nada, nenhuma. Ou semana, ou mês disso, mês daquilo, semana do não sei o quê. Eu acho que o que tem aí já é suficiente. Algumas datas realmente são importantes. Tem feriado demais no Brasil. Mas eu também fiz pouquíssimas projetos de lei de homenagens, tá? Acho que o parlamento, principalmente a Assembleia Legislativa, é muita homenagem e pouco trabalho, né? Inclusive tem parlamentar que apresenta homenagens em série, assim, apresenta logo 50 para tudo que aparecer, dia do advogado, dia do enfermeiro, ser ele o responsável. Aí a categoria pensa que ele está se importando com a categoria, mas é só mais uma homenagem que ele propôs ali para ele ser o homenageante, digamos assim. Sabe o que eu penso nisso? Eu estou te falando isso porque eu trabalhei no Legislativo muito tempo e vi muitas coisas que você está falando, coisa que não tem nada a ver, não beneficia a sociedade. Não, nada. Eu acho que os regimentos internos e as leis orgânicas dos municípios deveriam coibir esse tipo de ação parlamentar. Pois mas aí o grande ponto é como é que se aprova uma lei? Aí que vai depender. Você primeiro... Como é que se aprova uma lei? Você através aprovar, por exemplo, uma resolução interna. Como se aprova? Como é que aprova? Precisa de maioria absoluta, maioria simples. O difícil é de chegar. Voto qualificado. Muita gente fala assim, né, realmente. Dilson? Porque vocês não aprovam uma lei sobre isso, sobre aquilo, para diminuir as homenagens. Não é lei delegada, né? Como é que você vai aprovar? Para aprovar tem que ter a maioria. Tem que ser a maioria. Você não aprova. Aí que é o ponto. Então, aprovar não é só o Rodrigo. Apresentar, o Rodrigo pode apresentar e apresenta. Mas aprovar é muito difícil. Eu já apresentei projeto lá, por exemplo, para as sessões serem todos os dias, para acabar com o recesso parlamentar do meio do ano, que aí os vereadores têm ali 15, 20 dias que ele não tem sessão plenária, por exemplo. Ele pode trabalhar? Pode, mas se ele quiser viajar, ele viaja também. Né? Eu apresentei um projeto que virou lei que desobriga. Esse daí foi um que realmente teve impacto na sociedade. Um projeto de lei que desobriga os entregadores de deliveries a terem que subir, por exemplo, nos prédios, né? Essa lei que muita gente falou foi minha autoria, e ela foi aprovada. Ela foi aprovada, a lei, e ela está realmente sendo executada no dia a dia. É uma das poucas coisas assim que tem sido cumprida. Lógico que com a pressão dos entregadores, né? Por quê? O que acontecia na prática, por isso que as legislações realmente têm que ser legislações que tenham importância num problema real
um fato social real, né, da população, é que o entregador ele ia lá para frente do condomínio, um prédio, de forma bem direta. Aí o consumidor, né, ele dizia, ó, sobe aqui. Aí ele pegava, ó, a plataforma diz aqui que eu não sou obrigado a subir. É isso. Aí o consumidor diz, não, tem que subir. Aí ficava nessa guerra. É briga, ataque, a gente acompanha, facada. inclusive, isso nas redes sociais, de que o cliente, ele agride Agrediu vários, tiveram vários casos de agressões. Né, o delivery. Vários casos. E aí gera uma ação. Aí eles chamam os outros motoqueiros, vão para frente, fazer buzinaço. Só que eles também não entendem que ele não está causando mal só para aquele cidadão, ele está ali em todo o entorno que acaba incomodando. Então, mas aí a legislação que você está me que dizendo, foi aprovada, que eu não sabia que foi aprovado, isso. eu acho isso interessante. Agora, com exceção de pessoas com deficiência, idosos. Mas aí é que vem detalhe que eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente precisava achar um meio de resolver. Sim. O conhecimento disso para a população. Nós temos uma legislação em que, se for sobre imposto, alguma coisa que vá refletir direto na sociedade tem custo, ela tem que ter um prazo para conhecimento. Aí a gente tem que teve divulgar 6 meses. e tal. Então, 6 meses. Essa lei teve uma vacância, né? Vacácio legis. Vacácio legis, de 6 meses. Teve um prazo. Aprovação e entrar em vigor, né? Teve 6 meses. Exato. E ela está sendo cumprida, eu até converso muito com os entregadores, ele falou que eles falam o relato deles mesmos, que são diretamente afetados, né? Que não teve mais praticamente nenhuma... Eu não sei se vocês fizeram, mas está me surgindo aqui uma ideia, não sei se vocês já fizeram isso, o que vocês podiam pegar fazer uma redução dessa lei e mandar distribuir para cada mototáxi, para que eles já tenham, está aqui, ou no aplicativo. Eles sabem, os entregadores sabem, hoje não acredito que tenha nenhum que não saiba. Foi bem divulgado, eles fizeram campanhas. E deixa eu te falar, tem alguma punição para o cliente, se caso ele agrida, caso o entregador não queira, porque tem muito disso. Se não entregar, não vou, você vai perder. Aí o coitado, além de sofrer o prejuízo, vai ter problema lá. O lado bom é que o próprio iFood, olha que a gente conseguiu uma coisa tão expressiva, né? O próprio iFood colocou no aplicativo, e outros aplicativos também colocaram. A lei e tal, ela desobriga, então a gente conseguiu mexer realmente. Não foi aquela lei inútil, né? Que que não tem utilidade nenhuma na sociedade. Essa daí foi a ideia de resolver um conflito social. Que a prática era o seguinte, como eu falei, ele chegava lá, ele dizia que ele não era obrigado a subir, o consumidor dizia que sim, e era brigas quase que diárias. Então a lei veio para dirimir uma dúvida social. Hoje não tem mais a obrigatoriedade. Não é que ele é proibido. Certo. Ele só não é obrigado. Muitos sobem. Ele tem o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, Agora é lógico, a exceção da lei. São pessoas com deficiência, gestantes, pessoas também que são mães de crianças ou adolescentes, enfim, ou tutores de pessoas com deficiência, né? Então tem as exceções para a lei não ser também intransigente, né? Muitos sobem, às vezes o cara oferece, deixa aqui em cima, eu te dou uma gorjeta e tal. Só que o lado bom é que realmente 1 ano depois da lei, 1 ano e meio praticamente, ela resolveu um conflito social. Hoje não tem mais a briga. Então, porque acaba que com as redes sociais, Instagram, a lei foi bastante divulgada e nesses blogs, portais... e aí a gente conseguiu dar uma boa pacificada nessa questão. E o que eu acho importante também dessas leis é porque você, como você falou, você acaba se sentindo orgulhoso de você ver uma lei de sua propositura sendo cumprida e beneficiando a população, né? Isso que eu acho bom, porque o grande problema do Brasil é que lei não falta, né? Só que a grande maioria dela não são cumpridas. Eu acho que quem compõe o poder legislativo ou qualquer outro poder, ele devia pensar no macro, né? Ele pensar no objetivo maior, que é o benefício à população. Isso. Não se preocupar com o modismo que nós temos hoje. Nós estamos agora no modismo do bebê reborn. Né? Cara, pois eu vi... perdão de chamar de cara. Não. Deixa eu te falar, Rodrigo. Eu vi um projeto de lei
Eu acho que até era na União, lá no Congresso, se não me engano. Salvo o melhor juiz, teve um deputado federal. Que queriam o seguinte, que as mães de bebê reborn tivessem prioridade nas filas de... Rapaz, pelo amor de Deus. Teve ali, nessa história... A gente vai parar, bicho? Teve uma coisa... Teve um vídeo que ele viralizou sobre essa questão do bebê reborn, que eu assisti esse vídeo, eu vi, tinha quase 100 mil comentários. E ele era um vídeo sátira. Só que ele foi um tanto distorcido porque eles fizeram tão sério aquilo ali. Depois eu peguei bastidores, né? Que realmente muita gente achou que era... era um vídeo de humor, só que eles depois não falaram que era de humor. E não era um fake news. Não era fake news, era um blog de humor. Humor. De um entrevistador de YouTube, né? E aí o que acontece? Aí tinha vários, nesse vídeo, né, que viralizou, tinham vários pais e mães, supostamente pais e mães de bebê reborn lá. E eles falavam, olha, a gente quer Bolsa Família e tal. Esse especificamente era uma sátira. Só que acabou que a galera com raiva, viralizou e muita gente achou que era real. Mas era um vídeo de humor. Só que nessa história toda tem gente pra tudo. Tem gente pra botar um pedido aí de direitos para... Olha, a Câmara do Rio de Janeiro, da capital, aprovou a lei que estipula o dia municipal dos cuidadores, dos pais de bebê reborn, alguma coisa assim. Cara, então é real, não é só ficção, não. Não é só humor. Deixa eu ver se foi Câmara do Rio de Janeiro, dia, alguma coisa de bebês reborns. A Câmara do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, né? O que eu fico impressionado, sabe, é que quando cai uma situação dessa no âmbito Dia do da poder, Cegonha Reborn está aqui. Câmara Municipal do Rio. Isso não deveria nem ser recepcionado. Cara, isso não existe, né? Um negócio desse. O Legislativo acaba discutindo muitos problemas mas, meu amigo, deixa eu te falar. Que longe de serem prioridade. A Câmara, um dia desses, estava falando sobre Israel e não sei o quê. E pode falar, não tem... Realmente são questões... Mas e os problemas daqui da população, sabe? Exato, eu também acho que... Por isso que existe essa divisão, né? Deputado estadual, deputado federal, deputado senadores... E os vereadores. E os vereadores. Cada vereador um que o senador realmente que tem quinhão, essa função de tratar de problemas internacionais. Faz parte também. Agora a gente aqui, o que a Câmara de Manaus vai ter influência no conflito Palestina-Israel, né? Só aproveitando nesse negócio do cuidado, se não me engano, eu só queria confirmar com você. Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi ontem eu estava vendo. Teve um vereador que estava lá no Vasque, alguma coisa, fiscalizando os flanelinhas, estava brabo. Fui eu. É tu? Fui eu. Eu não consegui ver assim, eu só vi que ele é um vereador. Fui eleito para isso, sei o quê, devolve o dinheiro já. Cara, eu achei massa. Fui eu. Então, parabéns, Rodrigo, porque assim, ó, eu achei, inclusive, você teve coragem, porque você está enfrentando, vamos dizer assim, uma classe muito grande. Não, e tem mais, tem ali coisa grave. Tu viu que foi preso um coronel? Não vi. Era um coronel que coordenava esse esquema. Eu vi coronel. Não, vem cá, não paga, não sei o quê, o cara paga e tal. Cara, essa é uma indústria que se não combater... Algumas pessoas pensavam e pensaram, né? Ou ainda pensam que é só ali uma pessoa que quer um ganha-pão. Não, tem gente grande por trás. Claro que tem. Uma indústria. Claro que tem. Tem milícia, tem coronel, tinha coronel por trás. Então é uma questão... Fui eu que fiz aquela... Parabéns, eu acho que você... Porque o cidadão já tem tanto imposto, né, para pagar, e tu tem que pagar para estacionar na via pública. Eu achei assim, uma fala sua, então, nesse caso, que eles falam assim, eu sou pai de família, eu preciso ganhar, preciso trabalhar. Aí você responde, e a população não é pai de família também? Por que eles têm que tirar dinheiro para pagar vocês para uma ação ilegal? Ilegal. Que é ilegal. Extorsão. Isso aqui é público. E extorsão. Você Aquilo é extorsão. Então eu admiro esse trabalho, até porque eu sou dessa vertente também. Sim. Você está entendendo? Sim. Eu gosto das coisas certas. Sim. Entendeu? Eu não pendo nem para lá nem para cá. É o certo. Sim. Mas, meu amigo, deixa eu te falar. A gente quer agradecer. Obrigado. Nós vamos marcar de novo, outras vezes, que você passe isso. Olha, assim que a gente publicar isso nas redes,
você vai acessar, mostre para os seus amigos, nos ajude nesse compartilhar, trabalho. com certeza. Porque o teu trabalho e o meu vai ser um trabalho de expor para a sociedade. Conscientização, né? A conscientizar e também do nosso dever como cidadão, do nosso dever, do seu dever como político, como um representante nato do povo que você é lá na Câmara. Eu costumo dizer o seguinte, como eu trabalho no Legislativo, que a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. Tudo repercute ali. Agora, é aquilo que você falou. Esse trabalho do edil, que é o vereador. Ele tem que ser, de certa forma, muito bem estruturado, muito bem pautado. Não é isso que nós acabamos de discutir. Coisas sem nexo, sem nada e tal. Quer tomar tempo, fazer coisa que sabe que não vai acontecer, lacrar e tal. Lacrar na rede social. Você está no caminho certo. Se o teu amigo aqui puder contribuir com alguma coisa, porque a gente também tem uma história lá atrás também, mexendo com isso. Eu costumo dizer assim, eu não sou político, mas eu vivo da política, ou seja, não viver financeiramente. Eu vivo de tudo isso que acontece no meio político, porque ele reflete na gente. A vida em sociedade é totalmente decidida pela classe política. A gente pensa que não, eles fazem, votam as o Estado democrático de direito. Meu amigo, um minutinho para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, tá? E sucesso. Continue sucesso. Faltou só uma coisinha aqui para eu te perguntar e aí você já vai encerrando. E os planos futuros? Tá. Pois é, olha, político que disser que não tem plano futuro, ele está mentindo, né? Então, óbvio que eu penso, sim. Tem eleições ano que vem, existe uma possibilidade muito grande de eu participar. Provavelmente para a Assembleia Legislativa, até porque eu acho que a Assembleia precisa melhorar muito. A Assembleia eu acho, inclusive, muito pior do que a Câmara, tá? A Câmara a gente já tem uma discussão maior, a Assembleia ninguém nem fala de Assembleia, porque lá não se discute nada praticamente. Mas eu quero também fazer aqui um apelo para a população, para que todos realmente tenham essa consciência da importância do político, do parlamentar, né? Não adianta a gente passar 4 anos reclamando que político não presta, que político é tudo bandido, é tudo ladrão. Aí chegar na época da eleição, votar num cara ou numa mulher porque está ajudando, porque deu R$100, R$200, conseguiu algum benefício ali pessoal, aí nada vai mudar. Então, se você cidadão ou cidadão, ele escolhe por esses critérios, você tinha que fazer ali um documento também, uma espécie de documento, dizendo, olha, eu abro mão de reclamar, porque eu estou aqui trocando meu voto por um interesse. Eu estou abrindo mão de reclamar, né? Tinha que ser mais ou menos assim. Eu estou, lógico, fazendo aqui uma espécie de figura de linguagem, né? Uhum. Porque não adianta a gente reclamar e depois votar só porque o cara ele me deu ali, me ajudou, me deu um dinheiro. E é impossível ter por exemplo, a vereador foi quase 1.000 candidatos. É impossível entre 1.900 candidatos não ter um bom. Você não achar um. Não é possível. Verdade. Impossível isso. Talvez você não ache tantos, você cidadão. Isso aqui em Manaus. Mas pelo menos um, tem que ser uma pessoa correta, honesta, qualificada. Pelo menos um. Você só... não se pode generalizar, né? Não pode. Agora é lógico, quando muitos dos políticos eles ganham realmente jogando dinheiro, que eles jogam mesmo, questão de milhões, vereador que gasta 5 milhões, 6, 7, 8... Apesar da prestação de contas está ali 400 mil, né? Mas tem vereador que gasta milhões para eleger, deputado estadual que gasta 10 milhões. Então, realmente, nada vai mudar. O grande apelo que eu faço não é para mim, é para a população. Entenda que é o voto que pode realmente trazer uma boa representação ou uma representação ruim. E quando o voto é por uma questão de interesse pessoal, de uma venda de voto, uma troca, por exemplo, eu voto por alguma coisa aqui, você realmente não vai mudar nada numa sociedade. Aí você não pode reclamar dos políticos. Então, eu te agradeço, tá, Dilson? Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. E eu espero sempre contribuir com boas discussões, bons debates, fiscalizar. Estou fiscalizando de forma independente. Estou procurando honrar o voto da população.
Sou o vereador mais econômico de Manaus pela segunda legislatura. Fui na legislatura anterior, agora de novo. Né? E por que eu faço isso? Para mostrar que não é porque o dinheiro está ali à minha disposição que eu vou torrar, que eu vou gastar indistintamente. Eu também não tenho nenhuma falta, estou sempre presente, tanto em 4 anos da legislatura anterior como agora, nesses 6 meses. 4 anos e meio não faltei uma vez, nenhuma vez. 0 faltas. Então, estou sempre procurando fazer o certo, dar o exemplo. Não adianta só cobrar, não adianta só falar. Você tem que, acima de tudo, dar o exemplo. É isso que está faltando, eu vejo muito na classe política. Né? A classe política, às vezes, fala muito, mas quando vê ali a oportunidade, tá querendo um privilégiozinho, tá querendo uma mordomia, uma regalia, essas coisas que, né? Uma facilidade, uma vida boa, um benefício, um plano de saúde legal e moral. Então, meu amigo, eu te agradeço e você, cidadão, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, Rodrigo Guedes. Vamos sim. Estou procurando sempre honrar o voto da população que votou ou não em mim, mas, acima de tudo, representar. O seu arroba é Rodrigo Guedes? Rodrigo Guedes AM. Né? Resumidamente, você, cidadão, aqui em Manaus, 2,5 milhões, eles dão uma carta, uma procuração para 41 vereadores falarem em seu nome. Exato. Então, isso que é a essência do poder da democracia representativa. Você escolhe alguém para ser o seu representante. E eu estou procurando ser esse representante para a população. Só para encerrar, baseado nisso tudo que você falou sobre o eleitor e o candidato e tal, só para quebrar o gelo, até para brincar um pouquinho, eu tinha um amigo, ele foi várias vezes eleito vereador lá em Humaitá, meu saudoso amigo Dom João, um cara de... Pô, muito legal, foi muito meu amigo mesmo. E ele brincava muito, ele dizia assim, rapaz, sabe como é que ganha eleição? Eu ganho eleição, assim, ele dizia, mas era brincadeira dele, mas é uma verdade. É uma sátira, mas é uma verdade. Dizia assim, ó, eu dou dinheiro, eu dou as coisas, mas assim, ó, uma nota de 100 eu rasgo no meio e dou metade. Se não Porque aparecer o voto. Se eu der 100, eu vou perder os 100, então eu pego o 100, mas ele também não ganha os 100. Vou ficar comigo. Se eu ganhar, você volta a buscar a outra metade. Um par de sapato eu dou um pé, o outro ele vem buscar. Quer dizer, é uma sátira, mas é verdade. Verdade, é. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a consciência, cultura, tanto né? do eleitor quanto de quem é candidato, não, eu não compro seu voto. Você quer acreditar em mim? Beleza. Mas não, é o que eu faço. Cara, eu Na acho campanha que eu faço. Até porque aí você não fica com o famoso rabo preso Não, com ninguém. é o que eu faço. Tá entendendo? E tem liberdade. Eleição, quando me pede, eu falo, olha, infelizmente, eu não tenho nada. Mas, meu amigo, eu vou... Se você me dá essa oportunidade, eu quero te chamar uma outra oportunidade para a gente discutir esse outro lado aí, da prestação de conta, do porquê. Por que a justiça não age quando há uma incoerência, quando há abuso de poder econômico, uma série de coisas que a gente sabe que reflete direto na vida do político, do candidato. Né? Alguém se acha, não, eu resolvo lá no tapetão, eu resolvo ali, eu resolvo aqui. Eu acho que isso atrapalha muito. Os acordos políticos, né? Os acordos. Mas, meu amigo, muito obrigado. Obrigado você. Fica com Deus, uma boa semana ainda, né? Que a gente tem mais um diazinho. Bom final de semana e conta com a gente. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu.